Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estaremos dando continuidade aos nossos estudos do Regimento Interno TRT 15ª Região, TRT de Campinas. E hoje nós falaremos sobre como se dá a composição do órgão especial do TRT 15. Então, falaremos do artigo 21A e do artigo 21B e seus parágrafos. Muita atenção a esta organização. Antes de tudo, a gente precisa voltar um pouquinho lá na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo número 93, inciso 11, ele prevê a criação desses órgãos especiais para aqueles tribunais em que possuem mais de 25 julgadores, que é o caso do TRT 15ª Região. Neste caso, poderá ser constituído um órgão especial com no mínimo, vou colocar mínimo, 11 e no máximo 25 julgadores. Aí o que acontece? Esse órgão especial criado, ele vai receber, por delegação do Tribunal Pleno, atividades, feitos administrativos ou judiciais para que possa esse órgão especial apreciar. Na composição do órgão especial, metade é por antiguidade e metade é eleito pelo próprio Tribunal Pleno. Aí o artigo 21A do TRT 15ª, do regimento do TRT da 15ª Região, fala sobre a composição desse órgão especial. E ele diz que, além do presidente do tribunal, esse órgão especial ele será composto pelos 12 mais antigos, pelos 12 desembargadores mais antigos e pelos 12 desembargadores eleitos na forma do 21B. O que prevê esse 21B? O 21B fala justamente sobre aquela outra metade que eu mencionei, que é a metade eleita pelo TP, que é o Tribunal Pleno. Porque metade nós já sabemos que são desembargadores mais antigos. A outra metade será eleita pelo Tribunal Pleno. Ok? O parágrafo único, ele complementa esse artigo 21A dizendo assim: caso seja eleito para um dos cargos de direção do tribunal desembargador que não esteja entre os 12 mais antigos considerados aptos a integrar o órgão especial, que nós sabemos que os 12 mais antigos vão contemplar, nos termos do caput do 21A, será ele, desde logo, considerado eleito para integrá-lo, promovendo-se a eleição por escrutínio secreto prevista no artigo 21B apenas para os cargos remanescentes. Então, voltando, caso seja eleito para um dos cargos de direção do tribunal desembargador que não esteja dentre os 12 mais antigos, será ele desde logo considerado eleito para integrá-lo, promovendo-se a eleição por escrutínio secreto prevista no artigo 21B. Então, nós temos aqui a organização, a composição desse órgão especial. O mais importante, tem o presidente, 12 mais antigos e 12 eleitos pelo Tribunal Pleno. Dá o total de 25, portanto, obedecendo à previsão constitucional. O 21B, ele, como já antecipei, ele fala sobre a eleição dos 12 desembargadores pelo Tribunal Pleno. Então, aqui, esse 21B trará algumas informações, principalmente datas, que nós temos que anotar. Então, olha, a eleição dos 12 membros do órgão especial ocorrerá mediante escrutínio secreto. Então, vamos fazer um resuminho? Escrutínio secreto. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada na primeira quinta-feira útil no mês de novembro. Então, vamos colocar aqui, primeira quinta-feira, mês de novembro. É a data que vai ocorrer a eleição. E é dos anos pares. Coloca aí, anos pares. Tomando posse os eleitos e prestando compromisso perante os demais desembargadores em uma sessão plenária reunida extraordinariamente, que é uma sessão somente para posse, no dia 9 de dezembro dos anos pares. Então, olha, 9 de dezembro dos anos pares. Então, em novembro, guarde aí, em novembro, nós temos a eleição. Em dezembro, nós temos a posse.
No meu curso de 80 questões comentadas e inéditas, que já está disponível no site eleitoralcombruno.com.br, se você não adquiriu, é legal adquirir, nós trabalhamos uma questão sobre isso. Então é importante você pegar essa questão lá no material, se você não adquiriu, só adquirir, e observar como que ela pode ser trabalhada no dia da prova. Tá? Então não se esqueça dessa formação. A eleição na primeira quinta-feira do mês de novembro dos anos pares e a posse no dia 9 de dezembro, também nos anos pares. Ou, conforme prevê, no primeiro dia útil seguinte, se for o caso. Agora, os parágrafos seguintes, ele vai destrinchar para nós como será feita essa eleição. Primeiro, olha só o que prevê o parágrafo 1º. Os desembargadores candidatos à eleição, eles têm que se manifestar por escrito a sua candidatura no prazo de até 10 dias da data da eleição. Então, nós vamos observar quem são os interessados para preencher uma dessas 12 vagas feitas pelo Tribunal Pleno, que é eleito pelo Tribunal Pleno. O desembargador que se interessar, ele tem que se manifestar por escrito no prazo de até 10 dias antes da eleição. O mandato é de 2 anos. Nesse caso, para compor o órgão especial, é permitida uma recondução para os membros eleitos, salvo se não houver candidatos inscritos em quantidade suficiente. Então, cuidado que para cargo de direção é vedada a reeleição. Para pertencer ao órgão especial nesses 12 desembargadores que são eleitos pelo Tribunal Pleno, permite-se uma recondução, não confunda. Parágrafo 3º. Será considerado eleito o desembargador que obtiver a maioria dos votos dos membros do Tribunal Pleno, respeitado o quórum previsto no artigo 18. O artigo 18 nós trabalhamos, que é o artigo que trata das deliberações. Para as deliberações ocorrerem, precisa de metade mais um dos membros do tribunal. Então, para eleger um dos desembargadores que vão preencher nessa categoria do órgão especial, eleitos pelo Tribunal Pleno, é importante que ele adquira a maioria dos votos do membro do Tribunal Pleno, certo? Parágrafo 4º. Se houver empate, ou se nenhum dos candidatos atingiu o quórum previsto no parágrafo anterior, que quórum que é esse? Maioria dos votos. Será feita uma nova eleição, um novo escrutínio. Aí vai ser averiguado se algum deles vão adquirir a maioria. Se persistir a dificuldade, o impasse, o mais antigo será eleito. Então, são 3 critérios. Primeira eleição, maioria dos votos. Segunda eleição, maioria dos votos. Não houve, resolve-se então pelo desembargador mais antigo. Parágrafo 5º. Os desembargadores mais antigos, integrantes do órgão especial, referidos no artigo 21A, que é aquela primeira metade, serão substituídos em seus afastamentos ou impedimentos pelo critério da antiguidade. Claro, antigo substituído por antiguidade. Os eleitos serão substituídos nas mesmas ocasiões por aquele que obteve maior votação no escrutínio realizado. Então, olha lá. Metade é por antiguidade. Para substituir, vou substituir por antiguidade. Metade eleito pelo Tribunal Pleno. Substituo pela ordem de votação que foi adquirida na eleição em que aquele foi eleito. Ok? Parágrafo 6º. Se houver vacância do cargo, aí eu estou falando de vacância, não estou falando de afastamento ou impedimento. O que vai acontecer? Primeiro, se for se tratar de membro integrante do colegiado pelo critério de antiguidade, que são aqueles 12 por antiguidade, a sucessão se dará pelo desembargador mais antigo, ainda que pertença ao órgão especial, pelo critério de eleição. Agora, se for pelo membro eleito, se houve uma vacância dos membros eleitos, a sucessão far-se-á pelo suplente na ordem da votação, observado no que couber a parte final do artigo 21b. O que diz o artigo 21b na parte final? Coloca-se assim. Veja quando será tomada a posse, no dia 9 de dezembro dos anos pares ou no primeiro dia útil seguinte, se for o caso. Então, tomando posse os eleitos e prestando compromisso perante os demais desembargadores integrantes da Corte em sessão plenária reunida extraordinariamente. Certo? E o parágrafo 7º complementa, dizendo que a suplência não será considerada como efetivo exercício de mandato para efeito de elegibilidade. Tá bom? Então, não se considera ser suplente como efetivo exercício de mandato para efeito de elegibilidade. E assim,
A gente termina o entendimento dos artigos 21A e 21B. Quero mais uma vez convidar vocês a adquirir o curso de 80 questões comentadas inéditas. São 8 aulas, cada aula dividida em 10 questões. E amanhã, dia 19, nós já entregaremos a segunda aula. A primeira já está disponível, inclusive gratuitamente para você no meu canal do YouTube. Ok? Desejo a vocês bons estudos, me acompanhem nas redes sociais, estaremos juntos até o dia da prova. Bons estudos e até mais.